Fala galera, eu sou Pedro Rodrigues, sejam muito bem-vindos a mais um Manual do Brasil Dá o Papo. Essa semana foi anunciado pelo governo federal a volta da cobrança dos tributos federais PIS e COFINS sobre a gasolina e o etanol, taxando os dois produtos em 47 centavos e 2 centavos, respectivamente, além da criação de um polêmico imposto na exportação de petróleo cru. Para a gente entender um pouco melhor toda essa história, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e ver de onde veio essa tal desoneração e entender como funciona e por que é tão ruim a criação desse novo imposto de exportação. Mas antes da gente entrar nesse tema quentíssimo da semana, se essa é a sua primeira vez aqui no nosso canal, não deixa de se inscrever apertando esse botão vermelho aqui embaixo. Não esquece de apertar o sininho para você ser notificado de novos vídeos que a gente ainda vai lançar. E é lógico de deixar o seu like e sempre o seu comentário. Essa história de diminuição da tributação dos combustíveis começou no governo do então presidente Jair Bolsonaro, na tentativa de baixar o preço do combustível na bomba, que na época havia disparado em razão da forte alta no preço do barril do petróleo no mercado internacional, causado ainda por problemas da pandemia e muito potencializado com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. O governo, na época, colocou um teto na cobrança do ICMS e zerou os tributos federais, esse com data para terminar em 31 de dezembro de 2022. Toda essa movimentação gerou uma série de discussões. Sem dúvida nenhuma, os brasileiros pagam impostos demais e têm serviços públicos de menos. Porém, cortar impostos de um determinado produto sem organizar todo o sistema tributário pode ser um tiro que sai pela culatra. E foi exatamente isso que aconteceu. Os governadores, com a perda do ICMS, da noite para o dia perderam grande receita e hoje discutem o tema lá no Supremo Tribunal Federal. Já em relação aos tributos federais, o término do prazo da desoneração e retorno da cobrança dos tributos em 31 de dezembro coincidiu exatamente com a posse do novo governo, que, olhando somente pelo lado político do problema, preferiu esticar a tal desoneração, pensando principalmente na sua popularidade. Nesse ponto, vale a gente fazer um parêntese nessa história. O governo Lula foi eleito com inúmeras promessas de campanha que, para serem cumpridas, precisariam de um forte aumento de gastos públicos. E, óbvio, onde tem gastos precisa ter receita. Mas de onde vem esse dinheiro? O ministro Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e sua equipe precisam quebrar a cabeça para resolver essa equação. E, lógico, não podem abrir mão de receita sob pena de irresponsabilidade fiscal. Nesse ponto da nossa linha do tempo, vale aquela máxima: tudo não terás. Mas parece que alguns acharam que teriam tudo: tributação baixa, gasolina barata, gastos públicos altos e licença para gastar descontroladamente. Como o orçamento no final do dia é um problema matemático, essa equação política passou a ser o teorema do impossível. De um lado, o ministro da Fazenda tentando recompor as receitas do Estado, e de outro, o presidente Lula querendo elevar a sua popularidade, entregando combustível mais barato para a população. Como o problema matemático não se resolve com política, a saída foi a pior possível. Uma coisa é certa: não existe almoço grátis e se um não paga, outros precisam pagar. Para tirar esse custo dos combustíveis, os gênios da política, apoiados pelos políticos matemáticos, resolveram empurrar a conta para alguém. Mas como nada é de graça, essa conta pode sair muito cara no futuro. A solução foi a criação do imposto de exportação para o petróleo cru pelo período de 4 meses. Mas Pedro, qual é o problema dessa medida? Os problemas são vários. A primeira delas é que o petróleo é uma commodity global, ou seja, o petróleo brasileiro compete com o petróleo produzido em outros países no mercado global e um custo imposto ao nosso produto, como no caso o imposto de exportação, torna o nosso petróleo mais caro, perdendo competitividade no mercado. Outro ponto importante é a segurança jurídica. Hoje no Brasil existem inúmeras empresas explorando e produzindo petróleo, e não só a Petrobras. Essas empresas e a Petrobras, com base em um arcabouço jurídico seguro, foram as responsáveis por tornar o Brasil um dos grandes produtores de petróleo do planeta. Empresas que geram empregos, pagam impostos, geram receita e riqueza para o Brasil e para toda a sociedade brasileira. A criação do imposto de exportação da noite para o dia coloca um custo nessas empresas, uma linha a mais,
aumentando o custo de produção no Brasil e, consequentemente, retirando capacidade e incentivo a mais investimentos por parte desses agentes. E, por fim, é uma questão de comparação. Existem diversos países produtores de petróleo no mundo e somente 3 cobram algum tipo de imposto de exportação. São eles Rússia, Cazaquistão e a nossa vizinha Venezuela. E agora nós entramos nessa seleta lista. Para ficar claro e concordando com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o Brasil tem um problema fiscal sério. A sociedade brasileira elegeu o presidente Lula e elegeu a sua agenda para o país, que vai custar mais caro. Isso é uma opção e ela deve ser respeitada. Por esse motivo, o ministro da Fazenda precisa arrumar a casa e achar as receitas. Os combustíveis deveriam ter sido onerados em sua totalidade desde janeiro, ou mesmo agora no final de fevereiro. A solução encontrada foi a pior possível e pode custar caro para a sociedade do futuro. Receita e despesa são um problema matemático e não político. Valeu e até o próximo vídeo.